Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse Aprenda em 30 Minutos. Aqui eu falo sobre as questões da perinatalidade e da parentalidade para profissionais da saúde. Meu nome é Rafaela Schiavo e o nosso episódio de hoje é sobre amamentação. Toda mulher é obrigada a amamentar? Então vamos lá para essa aula, vamos falar um pouquinho sobre a romantização da maternidade. Existe aí, gente, uma ideia, né, de que toda mulher, quando ela é engravida, né, ela fantasia muito sobre a sua maternidade, que ela vai estar super feliz, vai estar super plena, que a sua amamentação vai ser super legal, vai ser maravilhosa. Então ela faz todo um plano, um pensamento aí que pode, na realidade, ser só fantasia e não, né, ser algo da realidade, né? Então, esse momento da amamentação, ele é um dos mais idealizados, ok? É um dos mais idealizados. E idealizados, assim, com uma fantasia muito romântica, né? De que a amamentação é o melhor momento entre mãe e bebê, que essa mãe vai conseguir namorar. Isso é verdade? Para várias mulheres, sim, é verdade para várias mulheres, que é um momento mágico. Mas para algumas mulheres, esse momento é de terror, né? É um dos piores momentos do dia, é na hora que ela vai ter que amamentar, tá certo? E a gente vai discutir aqui nessa aula, então, um pouquinho mais a respeito sobre isso, ok? Olha só, gente, amamentar parece fácil, mas somente cerca de 33% das mulheres amamentam exclusivamente o seu bebê aos 6 meses pós-parto. Gente, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que o bebê só receba o peito, né? O leite materno até os 6 meses de vida. Essa criança, então, ela não deve receber nem água, ela não deve receber chás, ela não deve receber complementação nenhuma, né? Nenhum tipo de leite industrializado. Teria que ser só o leite materno e só mesmo. Então, até os 6 meses de idade, a criança ela só precisaria disso. E o organismo humano ele foi feito também só para receber leite materno até os 6 meses de vida. E isso vai ajudar a ser uma criança mais saudável, vai ajudar no desenvolvimento da linguagem da criança depois. Então, tem uma série de benefícios, ok? Mas olha só 33% das mulheres amamentam os seus bebês de forma exclusiva no seio aos 6 meses pós-parto, né? Que é o período que essa criança deveria, então, receber a amamentação exclusiva. E isso chama muito a atenção. Esses dados é do Brasil, tá bom, pessoal? A gente não pegou dados do mundo, o mundo gira em torno disso também. Alguns países mais, outros menos, mas gira em torno disso também, tá? Mas aqui a gente vai focar no nosso país, no Brasil. Então, olha só, 33% apenas. É um número muito baixo. E aí, então, vem essa questão, né? Porque a gente tem uma ideia de instinto materno, né? Que na realidade não existe, mas vem essa ideia de que, olha, a mulher ela nasceu para ser mãe e o momento da amamentação vai ser maravilhoso, então vai ser super fácil, né? Amamentar essa criança e manter essa amamentação até os 6 meses de vida. Só que não, né? Aqui a gente vai ver que realmente não existe esse instinto materno relacionado à amamentação. A gente vai perceber aqui que é muito difícil você amamentar o seu bebê e manter essa amamentação até os 6 meses de vida, tá? Essa prevalência de 33%, ela diminui ainda mais quando se trata de mães adolescentes, tá? Então, cai para 25% quando a mãe é adolescente. As adolescentes, então, amamentam, né? Segundo algumas pesquisas aí, que eu tô passando a referência para vocês também, né? É menos do que mães adultas, mas há controvérsias, tá? Porque há outras pesquisas que mostram ao contrário. Em geral, na realidade, quando a gente vê em algumas outras pesquisas aí, indicam que a mãe adolescente ela consegue amamentar por mais tempo o seu bebê do que as mães adultas, tá? Mas isso vai depender muito de condição socioeconômica, região do país,
tá? E aí a gente vai encontrar essas diferenças aí entre dizer que mães adolescentes, né, amamentam mais ou menos os seus bebês, tá? Mas é só um dado que eu coloquei aqui para vocês terem noção, né, que pode cair ainda mais essa prevalência de amamentação até os 6 meses se a mãe ainda for adolescente, ok? Então, amamentar, gente, não é instintivo, tá? As mulheres, elas apresentam uma dificuldade em amamentar. Muitas mulheres apresentam dificuldade em amamentar o seu bebê, seja por dificuldades psicológicas, como acreditar que o seu leite não é bom, que tem leite fraco, que não é capaz, seja porque apresenta dores nos bicos, né, o bico rachado, seios muito cheios, mastites, entre outros, ou ainda por dificuldades do bebê com a pega correta, tá? Então, existem várias dificuldades e eu listei algumas delas aqui para vocês, que podem tornar, sim, a amamentação algo não prazeroso, algo não legal, né? Porque aí vai doer, né, para poder oferecer essa amamentação, se o bebê não tiver uma pega correta, se essa mulher tiver uma mastite, se o seio estiver muito cheio. Então, são algumas dificuldades envolvidas aí no processo da amamentação, porque, como eu estou dizendo para vocês, não é instintivo na mulher. Então, amamentar vai passar pelo cultural e pelo psicológico, tá? Então, por exemplo, se a sociedade fica dizendo que essa mulher tem leite fraco e ela acredita naquilo, né? Então, ela vai ter um psicológico dizendo para ela que ela tem leite fraco, que aí ela precisa dar um outro leite para o seu bebê, tá? Então, a gente precisa ter uma população aí que colabore com essas mulheres no período da amamentação, né? Que tenham informação de qualidade. Infelizmente, a gente tem, inclusive, pediatras falando para a mulher, olha, o seu leite é fraco, você precisa dar para essa criança complemento, né? E passa lá, prescreve um leite artificial para ser ministrado aí para essa criança, né? O que é um problema grave que a gente enfrenta no Brasil, porque tem sim pediatras fazendo isso, tá certo? E isso é um problema grave, porque na realidade não existe leite fraco. O bebê, ao sugar o seio da mãe, ele manda toda uma informação por meio de hormônios e por meio dessa movimentação para o corpo dessa mulher, informando que ela precisa produzir mais leite. Então, se de repente acontece algum estresse, e seca o leite, porque o cortisol ele pode influenciar sim na amamentação, o que é aconselhado para essa mulher? Oferecer leite industrializado para essa criança, chá, sucos, entre as coisas? Não! É recomendado que essa mulher, então, ela amamente mais ainda o seu bebê, mesmo que não saia leite, porque essa sucção do bebê é como se fosse uma chavinha que liga a informação para o cérebro para que ele comece a produzir leite novamente. Então, quanto mais eu colocar, né, esse bebê para estimular esse seio, mais essa mulher vai produzir leite. Por isso, gente, que o leite não seca, né? Para algumas mulheres que amamentam seus filhos até os 4 anos de idade, 5 anos de idade, né? Você olha e fala assim, nossa, mas eu parei de amamentar com 6 meses, né? Com 1 ano eu já não tinha mais leite aqui para dar para o meu bebê. Como que você tem esse leite ainda para dar para o seu bebê e ele já tem 5 anos de idade? É exatamente porque ela não parou, a produção continuou. Então, é a sugada do bico, né? No bico da mãe aí, esse movimento de amamentação aí, de ordenha, que vai realmente produzir o leite, tá? E isso é interessante a gente saber porque mães adotivas que adotam seus bebês, elas podem amamentar quando elas fazem isso, tá? Mulheres que já tiveram seus bebês há muito tempo, que já são avós, elas podem amamentar também os seus netos, né? Digamos assim. Então, assim, e até homens, viu, gente? Até homens têm glândulas mamárias ali que podem sim receber na estimulação correta, produzir leite, tá? Então, assim, é importante a gente saber que o principal fator aí que vai iniciar a produção do leite é a sucção do bebê, é a mamada mesmo, tá bom? Então, não existe nesse caso aí leite fraco, né, da mãe, ou leite secou, ela não vai mais conseguir amamentar, tá? É só fazer essa estimulação. Então, a gente precisa informar isso, só que a nossa cultura não informa isso, e a nossa cultura ela vai exercer um efeito psicológico sobre essas mães, fazendo que a maioria delas então abandonem a amamentação quando elas encontram esse tipo de dificuldade no caminho.
Quando estudamos história, percebemos que a amamentação não é um aspecto natural, ou seja, a mulher durante a história nem sempre amamentou o seu próprio bebê. Olha só que interessante a gente poder ver a história, né, da humanidade e perceber que não é instintivo amamentar, tanto é que no século XVII aproximadamente, né, até o começo do século XVIII, existiam as chamadas amas de leite, que eram escravas. Então, a mulher, ela tinha lá o seu bebê, mas ela não amamentava o seu bebê, ela entregava para essas escravas amamentarem, para essas amas de leite amamentarem. E até o início do século XX, muitas pessoas tinham a prática de ter mãe de leite, irmão de leite, né? Ou seja, uma vizinha meio que amamentava o bebê. Existia muito essa amamentação cruzada, né? A amamentação da mãe com a amamentação da vizinha, da tia. Então, a criança ela passava por vários peitos ali, né? Digamos assim. Então, é mais um indicativo, né? Que durante um processo cultural, essas crianças elas eram amamentadas, mas não exatamente ou necessariamente pelas suas próprias mães, ok? Então, interessante a gente conhecer também esse momento da história, né, para que a gente possa perceber, né, que amamentar não é instintivo na mulher como a gente trata, como a gente acha que é. Então, durante muito tempo se considerou indecoroso criar seus próprios filhos e ainda em princípio do nosso século. Em muitos países europeus era de bom gosto ter uma ama de leite, pois se pretendia que dessa forma o lactante seria criado devidamente e não padeceria a sua saúde, tá? Então, olha só, imagine viver numa época em que era indecoroso que a própria mãe, né, amamentasse os seus bebês, tá? Mostrando aí, então, o quanto que a cultura, como um momento histórico, social, influencia na amamentação. Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que os bebês não deveriam receber colo, afago e afetos, pois caso recebessem, se tornariam crianças mimadas e mal educadas, tá? Então, isso era muito presente no começo do século XX, mais ou menos, até a década de 40, até a década de 50 no máximo, né? Se acreditava, então, que os pais não podiam dar tanto carinho, assim, tanto colo para essas crianças, justamente porque elas ficariam mal educadas, né? Existia aí uma ideia, né, que hoje já ultrapassou. A gente sabe que as crianças precisam de colo, precisam de carinho, precisam de afeto e atenção, sim, né? Dessa forma, sabemos que a amamentação não é instintiva e que, dependendo do momento histórico e da cultura, ela nem mesmo era incentivada. Permite-nos ter maior compreensão de que nem todas as mães da nossa sociedade atual conseguem ter prazer com a amamentação. E forçar essa mãe à amamentação não deve ser o papel, então, do profissional da saúde. Também é importante sim identificar se uma orientação poderia ajudar a díade, pois, como já é sabido, o leite materno é o melhor alimento do mundo e ele ajuda a evitar inclusive a mortalidade infantil. Mas é preciso que a mulher também queira enfrentar as dificuldades para poder oferecer o seio ao seu bebê, tá? Então, a gente sabe que a amamentação ela é poderosíssima para a saúde do bebê e é o melhor alimento do mundo. Não existe outro alimento no mundo que possa ser melhor do que o leite materno, tá? Mas a gente também tem que entender que não é toda mulher, né, que sente vontade de amamentar o seu bebê, né? Para que ela possa oferecer o seio ao seu bebê, né, e amamentá-lo, é importante que ela queira isso, tá? Nós não podemos perder isso de vista enquanto profissionais da saúde. Nós não podemos obrigar uma mulher a amamentar o seu bebê quando ela não deseja, quando ela não quer, ok? Enfim, nós temos que perceber o que está por detrás daquele comportamento. Por que ela não está querendo amamentar o bebê, tá certo? Isso sim, isso a gente tem que ficar atento e poder dar para ela todo o apoio que ela necessitar, que ela precisar. Agora, fazer que ela seja obrigada a amamentar, isso não é o papel nosso enquanto profissionais da saúde, tá bom?
As orientações de qualidade e baseadas em evidências a respeito da amamentação ainda no período pré-natal poderiam sim ajudar a evitar o desmame precoce de muitas mães bebê e ajudar na promoção da saúde materna infantil. Então, oferecer informações de qualidade desde a gestação a respeito do que é esperado, não é, numa amamentação, como que ela pode preparar o seu seio para a amamentação, isso sim é importante, isso sim é o nosso papel, né? E não tentar remediar, né? Aquela mulher que não está conseguindo amamentar, que está sendo difícil para ela e a gente obrigá-la a fazer isso. Não, a gente já tem que trabalhar desde a gestação, levando para ela conhecimento importante, de qualidade, para que ela possa saber o que esperar e o que não esperar, né, de uma boa amamentação, para que ela possa oferecer o melhor, então, para o seu bebê. Não só a falta de informação sobre o aleitamento materno influencia negativamente para o insucesso da amamentação, como também todos os contextos envolvidos na forma como os bebês nascem em nosso país, tá? Então, olha só, agora a gente vai entrar, né, nos fenômenos socioculturais envolvidos na amamentação. Então, não é só algumas crenças, né, das mulheres que vão influenciar, mas a cultura também, né, vai estar muito envolvida aí nesse processo de amamentação. Então, olha só, quando uma criança ela nasce via cirurgia cesariana, é um dos grandes vilões do aleitamento materno na primeira hora de vida da criança, pois muitos bebês nascidos via cesariana acabam sendo separados precocemente do contato pele a pele com a mãe e deixam de receber na sua primeira hora de vida o aleitamento materno, tá? Então, a gente não pode entender essas dificuldades da amamentação como sendo só algo psicológico da mulher, né? Uma dificuldade ali psicológica, comportamental dela. Não, a gente também tem que ver quais são os contextos culturais envolvidos nisso, tá? Então, como esse bebê nasceu? É importante você, profissional da saúde, que vai estar trabalhando com a amamentação, saber disso. Porque as pesquisas, elas mostram hoje, sim, que os bebês que nascem via cesariana, eles têm menor probabilidade de serem amamentados logo na primeira hora após o nascimento. E também tem menos probabilidade de serem amamentados ao longo desses 6 primeiros meses, diferente de bebês que nasceram de parto normal. Olha só esses dados de pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Ao entrevistar 200 mulheres no pós-parto para minha tese de doutorado, eu pude identificar que 50% delas tiveram parto normal e aos 6 meses, 56% delas amamentavam seus bebês, enquanto que as que passaram pela cesariana, 44% amamentavam seus bebês aos 6 meses. E ainda foi possível notar que para os bebês que tiveram alguma intercorrência no nascimento aos 6 meses, somente 18% desses bebês eram ainda amamentados aos 6 meses, tá? Então, olha só, essas intercorrências aí do nascimento vão influenciar significativamente, sim, sobre a amamentação, tá? Que tipo de amamentação, de alimentação que essa criança vai estar recebendo aos 6 meses de vida. Então, é fator, sim, importante a gente olhar para isso. Saber, então, que aquelas crianças que nasceram de parto normal, elas têm maiores chances, maiores probabilidades de serem amamentadas no seio, tá? Até os 6 meses de vida, diferente daquelas que nasceram via cesariana ou até aquelas que precisaram ficar internadas, tá? Em um outro estudo que foi realizado por Foster em 2015, comparou grupos de bebês que receberam somente leite materno nas primeiras 48 horas de vida com os bebês que receberam complemento, também nas primeiras 48 horas de vida. E o resultado indicou que aos 6 meses, o número de bebês que ainda recebiam aleitamento materno era superior para o grupo de bebês que não receberam complemento nas primeiras 48 horas de vida. Olha só que interessante. Então, esse fato também dos bebês receberem complemento
né, após o nascimento e principalmente nas primeiras 48 horas de vida, influenciam sim significativamente na amamentação que esses bebês vão continuar recebendo até os seus 6 primeiros meses de vida. Ou seja, se você trabalha em alguma maternidade, né, evite, se você é enfermeiro, evite ao máximo oferecer complemento para esses bebês e reforce ao máximo, né, a possibilidade da mãe amamentar essa criança, tá? Nas primeiras horas, principalmente na primeira hora de vida e nos próximos momentos também. Evite cada vez que você puder, né, oferecer para esse bebê água ou algum complemento, tá? Não faça isso sempre que for possível, não faça isso, ok? Porque assim você vai estar ajudando a contribuir para uma amamentação mais duradoura e com isso uma saúde física, né, do bebê melhor, ok? A separação mãe-bebê faz com que a mãe se sinta menos competente no que diz respeito ao exercício de sua maternidade. Então, a gente já sabe também que algumas pesquisas mostram que essa separação mãe-bebê, o bebê e a mãe não ficarem em alojamento conjunto, é um dos fatores também que vão contribuir para o não sucesso da amamentação exclusiva até os 6 meses, tá? Então, aquelas mães que ficaram com seus bebês em alojamento conjunto por mais de 24 horas junto com o seu bebê, elas amamentam muito mais o seu bebê no seio, oferecendo muito menos complemento, água com açúcar, tá certo? Para essas crianças. Então, olha a importância de ter alojamento conjunto também na maioria das maternidades do nosso país, né? E por que não dizer em todas, né? Se tivessem todas, melhor ainda. A gente ajudaria a promover ainda mais o aleitamento materno. Percebe, gente? Então, como não é só uma questão da mulher, né? A mulher, às vezes, ela quer amamentar, ela sonha amamentar, ela poderia amamentar o seu bebê até os 6 meses de vida, mas alguns fatores culturais, sociais, eles vão influenciando e vão colocando cada vez mais, né, essa situação em risco, né? Nascer prematuro, nascer baixo peso, porque essa criança vai ficar separada dessa mãe, muitas vezes não vai ficar 24 horas com ela, isso vai influenciar, né, no período de amamentação. A criança receber complemento, né, na maternidade, nas primeiras 48 horas de vida, nascer via cesariana. Então, percebe que não é só o quesito culpabilizar a mãe, né, porque muita gente acaba fazendo isso, culpabilizando a mãe por ela não estar amamentando o seu bebê, né? Como se ela fosse a culpada. E negligencia e esquece que tem todo um contexto social aí influenciando, né, nessa amamentação. Pesquisas indicam que existe prevalência alta de mulheres com alterações emocionais significativas no período perinatal. Cerca de 35% apresentam alta ansiedade, 60% estresse e 25% sintomas de depressão, tá? Mulheres com alterações emocionais significativas nesse período tendem a alimentar menos seu bebê no seio devido às dificuldades psicológicas que a mãe enfrenta. Então, isso quer dizer, gente, que não é só o fator cultural que vai estar influenciando aí na amamentação, mas também a saúde mental materna vai estar influenciando na amamentação. Então, não basta a mulher ter desejo de amamentar o seu bebê se ela, de repente, estiver doente, estiver com alguma alteração emocional significativa no período do pós-parto. Porque se ela tiver com alguma alteração emocional significativa no pós-parto, ela pode ser influenciada por isso também e diminuir a mamada do bebê. Imaginem vocês, uma mulher com depressão pós-parto, ela está sem energia para maternar o bebê, então ela fica sem energia também para querer amamentar o bebê. Se bem que é de extrema importância a gente orientar essas mulheres com depressão pós-parto a amamentarem o bebê. A gente tem que incentivar quanto mais a gente puder, né? Conversando com um psiquiatra, né? Porque ele sabe a dosagem certa, porque ele sabe que ela está em período de amamentação, né? Então, mas essa conversa é importante porque muitas têm medo de tomar remédio, exatamente porque tem medo de passar para o leite, essas coisas todas, né? Que a gente realmente tem que pensar e discutir a respeito disso. Mas olha só, a amamentar o bebê, ele ajuda a prevenir ou agravar a depressão pós-parto. Tá? Então, muitas mulheres que amamentam de forma exclusiva o seu bebê no seio e que teriam alguma chance de risco de apresentar depressão, elas não apresentam, porque é um fator de
proteção para evitar a depressão. E aquelas que apresentam sintomas depressivos, mas amamentam, o fator de amamentar permite que diminuam as chances de ter um agravo ou uma cronificação da depressão pós-parto, tá? Por conta dos hormônios envolvidos aí na amamentação. Então, é importante a gente saber isso, que apesar da mulher com depressão pós-parto, ela não sentir tão com energia para amamentar o bebê, aquelas que se mostram com vontade, a gente agarra com toda a força e fala para que ela amamente sim, porque isso vai ajudar, inclusive, ela a não ter agravos aí nesses sintomas, né, de depressão que ela começa a apresentar, ok? Mulheres que amamentam apresentam menor probabilidade de manifestar sintomas de depressão no pós-parto. E aquelas que apresentam tais sintomas tendem a diminuí-los com a amamentação, pois há uma relação com os hormônios presentes na amamentação, como ocitocina, prolactina, que têm efeitos antidepressivos e ansiolíticos, além de que a amamentação também pode ajudar na promoção da vinculação mãe-bebê. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre a saúde mental do bebê, né? A importância dessa amamentação para a saúde mental do bebê. É importante que esse bebê, ele seja amamentado sim, né? De forma exclusiva no seio da mãe, porque isso vai ajudar ele a ter uma saúde nutricional, uma saúde física, biológica melhor, com mais vantagens, né? Do que aquelas crianças que não recebem a amamentação nesse período. Mas para a saúde mental do bebê, é importante que ele possa sentir que essa mãe está amamentando ele com prazer e não com dor, ok? Então, olha só, algumas pessoas forçam, né, a amamentação por pensarem aí na saúde física do bebê, mas quando eles fazem isso, eles negligenciam a saúde mental do bebê. Porque a mãe que pega a criança chorando, com dor, com aversão, né, de amamentar, porque sabe que vai doer, né, que aquele momento de amamentação não tá legal para ela, né, a criança ela percebe tudo isso e ela sente tudo isso. Então é enviado uma mensagem para o cérebro da criança que algo negativo está acontecendo, né? O bebê ele percebe tudo, gente, ele percebe tudo, né? E os comportamentos maternos de como segurar, né? Naquele momento de quando ela não vai amamentar, ela segura de um jeito mais carinhoso e afetuoso, e na hora da amamentação ela segura de uma outra forma, né? Então, isso tudo vai ser registrado, né? Na memória do bebê, tá? E isso pode influenciar em alterações emocionais significativas futuras, tá? A gente tem aí uma autora chamada Melanie Klein, que é uma psicanalista, né? E que ela vai teorizar aí sobre o seio bom e o seio mau, onde ela diz que quando a criança ela recebe um leite gostoso, com carinho, né, quentinho, cheio de amor, essa criança que está conhecendo o mundo, ela vai entender que o mundo é bom e que ela é boa, né? Porque ela ainda não consegue se diferenciar do que é ela, do que é o outro, né? Então, ela entende que tudo é ela. E aí, então, se as coisas estão vindo de forma boa, ela entende que ela é boa, ela vai ter uma boa autoestima, vai ter, inclusive, uma boa saúde mental. Agora, se aquele leite vem cheio de aversão, cheio de dor, né, com uma pegada ruim, né, aquela criança sente tudo aquilo, escuta a mãe chorando, a mãe reclamando de dor, entre outras coisas, aquela criança entende que o mundo é mau, que ela é má, né? E isso vai surtir também um efeito psicológico futuramente na vida desse sujeito também, né? É quando você se fica adulto e muitas vezes fica até se perguntando, né? Tipo, olha, o que eu fiz de mal, né? Eu sou uma pessoa má, tenho baixa autoestima, né? Facilita para doenças, transtornos mentais, tá? Por conta dessa vivência, porque lembrem-se, o primeiro ano de vida de uma criança é o momento de maior desenvolvimento que ela vai ter na vida. É uma construção incrível, né, que acontece no cérebro e no organismo dessa criança, porque ela vai aprendendo tudo, vai absorvendo tudo do meio ambiente, né? E essas mensagens negativas, claro que vão produzir, né, também sentimentos negativos nessa criança, ok? Então, para a saúde do bebê,
para a saúde mental do bebê, é importante que a mãe possa ser suficientemente boa para ele, que as suas primeiras relações com a mãe possam ser de um encontro prazeroso para ambos. Não é necessariamente importante para a vinculação mãe-bebê a amamentação no seio materno. Essa vinculação pode ocorrer tranquilamente, mesmo com o uso de uma mamadeira. Ou seja, se essa mãe ela não está conseguindo amamentar, não está conseguindo sentir prazer em amamentar, se ela está sentindo dor em amamentar, é muito melhor que ela ofereça a mamadeira para essa criança, né? E não o peito, mas sim a mamadeira, tá? Do ponto de vista nutricional, vai ser bom? Você pode tentar você mesmo ordenhar o seu peito, né? E dar leite do seu peito, ir até o banco de leite, conseguir um leite humano de uma outra pessoa que seja e tal, né? Você consegue minimizar esses efeitos, mas o psicológico, né? Se você não fizer isso, né? Não der uma mamadeira cheia de amor, cheia de afeto, cheia de carinho, né? E sim um peito cheio de dor, cheio de incômodo, você está mandando mensagens para o cérebro desse bebê aí que não são tão positivas, podendo trazer consequências futuras psicológicas para essa criança que vai se desenvolver enquanto um sujeito futuro, né? Ao contrário, quando uma mãe é obrigada a dar o seio para o bebê, mesmo contra a sua vontade, esse momento pode ser prejudicial para a relação mãe-bebê. As mensagens que essa situação pode passar para o cérebro em desenvolvimento do bebê é de uma experiência negativa, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho aí das influências familiares, de amigos e profissionais da saúde na amamentação, né? Então a gente já viu que amamentar não é instintivo, a gente já viu que o contexto histórico, cultural pode influenciar na amamentação, a gente já viu que a saúde mental materna pode influenciar na amamentação e agora vamos ver um pouquinho aí do contexto social de amigos, né? Profissionais da saúde e familiares. Então, olha só, o problema com a amamentação, ela se agrava quando não só, né, familiares e amigos tentam diminuir ou desencorajar o aleitamento, mas quando isso ocorre também por parte dos próprios profissionais da saúde, que diante a qualquer situação que ocorra com o bebê, como cólicas, não ganho de peso, entre outros, esses culpam o leite materno, dizendo que o mesmo é fraco ou que é gerador de cólicas do bebê, entre outros. Infelizmente, a gente sabe que isso é verdade, né? Várias pessoas da família, vários amigos, que às vezes a mulher no pós-parto, ela começa a conversar com outros e fala, né, da sua angústia, da sua dificuldade de amamentar, e aí vem esses amigos, vem esses familiares e começa a dizer, mas então o seu leite é fraco, então você tem que parar de dar esse leite, você tem que começar a dar complemento, e às vezes o próprio profissional da saúde fala isso também, que é o que é muito pior, né? E isso então mingua o empoderamento, a energia dessa mulher que gostaria de continuar amamentando seu bebê, ela para justamente por conta dessas conversas, né? Que ela escuta de um e escuta de outro. A mulher recebe essa informação interpretando que seu leite é ruim e isso a desencoraja a continuar oferecendo ao seu bebê. E ainda pior, ela pode se sentir culpada e não competente para a maternidade, gerando uma série de pensamentos negativos sobre si mesma nas suas competências maternas. Então, ela cai nessa conversa, ela acredita que o leite dela é ruim, que o leite dela é fraco, ela acredita que ela é uma mulher incompetente, né? Que ela não consegue nem mesmo cuidar do seu próprio bebê, amamentar o seu próprio bebê. E se ela já tiver alguma tendência de alteração emocional significativa, isso só vai reforçar e ajudar que ela realmente entre aí, né? Em alguma alteração emocional significativa por conta de todos esses entornos aí, que em vez de oferecerem apoio, ofereceram na realidade aí, né? Um risco, né? Foram potenciais de risco aí para essa mulher abandonar a amamentação. Outro fator que influencia na amamentação é o sociodemográfico. Então, por exemplo, no Brasil, na região norte e nordeste, né, existe a maior prevalência de aleitamento materno.
tá? Do que em outras regiões. Além disso, mães com maior renda e escolaridade amamentam seus bebês por até 180 dias. E mães com menor renda e escolaridade amamentam por mais de 180 dias. Olha só que interessante isso. Os dados sociodemográficos, eles também vão influenciar na amamentação. Então, região norte e nordeste do Brasil, por exemplo, a gente percebe aí que tem maior número de amamentação, tá? Exclusiva até os 6 meses de idade. E quanto mais pobre a mãe também, e menor a escolaridade, também aumenta mais as chances dela estar amamentando o seu bebê até os 6 meses de vida, tá? O que isso quer dizer, gente? Que quanto mais industrializada é uma sociedade, né? Quanto mais tecnologias e avanços, né, a sociedade tem, menos essas mulheres elas se sentem capazes de amamentar o bebê. Mais problemas psicológicos elas vão apresentar para amamentar esse bebê, né? Mais influências elas vão receber, né, do meio. Então, se ela paga um serviço público, um serviço particular de saúde, por exemplo, né? O médico às vezes vai dizer para ela, para quê, né? Você vai estragar o seu seio, o seu peito, para quê fazer isso se existe o leite industrializado, por exemplo, né? E quem tem condições de pagar um atendimento particular, né? Geralmente são mulheres com alta escolaridade, com boa renda, né? Então, essas coisas também fazem diferença, tá, gente? Então, o que deveria ser um fator de proteção, que é ter mais conhecimento, mais escolaridade, mais renda, né? Que deveria ser um fator de proteção, pode ser um fator de risco. Pode ser um fator de risco influenciado pela sociedade, né? Por essa ideia de que, olha, agora já existe isso, para que você passar por aquilo, né? Que é mais ou menos o discurso da cesárea também, né? Se já existe a cesárea, por que você ter um parto cheio de dor, né? Um parto já primitivo que foi superado, entende? Então, isso acaba acontecendo e influenciando de forma negativa, né? Para essas pessoas aí que têm aí uma condição melhor de vida, digamos assim, né? Amamentam muito menos os seus bebês do que aquelas que têm uma condição de maior pobreza, tá certo? Isso revela muito que os aspectos da amamentação são perpassados pelos aspectos socioculturais e não só instintivos. Em uma pesquisa que conduzi, também pude identificar que 92% das mulheres cuja renda familiar era menor que 3 salários mínimos amamentavam seus bebês aos 6 meses, em comparação a 8% das mulheres que ganhavam mais do que 3 salários mínimos como renda familiar. Olha só, né? Então, 92% das mulheres com menor renda, elas amamentavam por mais tempo seus bebês. Aquelas que tinham maior renda, né, que eram só 8%, né, é que realmente amamentavam os seus bebês, né, no período que precisava. Então, importante a gente saber isso, né, porque muitas vezes a gente tinha essa ideia ao contrário, né? Acreditando que, olha, quanto melhor é a escolaridade da mulher, mais tempo ela vai amamentar, tá? Algumas pesquisas podem dar isso, sim, mas tudo vai depender de quem é essa população, quando foi realizada essa pesquisa, conhecer de fato, né? A população que foi pesquisada. Bom, pessoal, com isso eu consigo finalizar essa aula hoje aqui para vocês, né? E espero que vocês tenham entendido, então, que amamentar não é instintivo, ela vai passar por todo esse processo cultural, social, né? Sociodemográfico, relacionado à saúde mental da mãe, relacionado, né, à forma de nascimento da criança, tudo isso vai influenciar na amamentação. Então, você, profissional da saúde, agora já sabe, já tem conhecimento a respeito de tudo isso, então você vai poder oferecer aí um melhor acolhimento para essa mulher que busca pelo seu atendimento, ok? Então, um abraço para vocês, vejo vocês no próximo episódio, então, Aprenda em 30 Minutos. Tchau, tchau!